Muito bem, pessoal, vamos orar, colocar diante do Senhor o tempo que teremos em aula? Pai Santo, nós te agradecemos por essa manhã de domingo, te agradecemos pela graça do Senhor em nossas vidas, pelo privilégio que o Senhor nos deu de agora a pouco nos reunir como igreja para celebrarmos a ceia do Senhor e expressarmos diante de Ti a nossa gratidão pelo Evangelho que nos alcançou e a nossa expectativa pelo retorno glorioso do nosso Salvador. Colocamos, ó Deus, diante do Senhor o curso que teremos aqui, os próximos 8 domingos, em que nos debruçaremos sobre um tema que o Senhor mesmo explorou substancialmente na Tua revelação, na palavra do Senhor. Nosso objetivo, Pai, é de fato sermos instruídos e confrontados pela Sua palavra e também preparados para sermos usados pelo Senhor na ministração das Suas verdades na vida de outras pessoas. Usa, ó Deus, esse tempo aqui para nos aperfeiçoar, para nos habilitar e também, Deus, para direcionar a nossa vida no caminho de edificação para o Teu povo. Nós te louvamos, somos gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. É que nem no culto de domingo, né? A gente fecha o olho para orar, quando abre tem um monte de gente lá em cima para cantar, para coisa aqui também, né? Bom, gente, esse domingo nós começamos o nosso curso lidando com a ira e a amargura, com a primeira aula, buscando, obviamente, a partir da palavra de Deus, entender o que são ira e amargura na revelação divina. Importante dizer, essa escola bíblica ela é aberta para todos os membros da igreja. Pessoal, tem lugares aqui na frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tem uns 10 lugares aqui. Tem o problema que eu vou ficar perguntando toda hora para quem está aqui, brincadeira, não vou, fica à vontade. Mas tem alguns lugares ainda aqui, ó, tá bom? Se tiver algum lugar no meio, levanta a mão para a pessoa também ver, né? Ó, vamos chegando. Se você não conseguir lugar, aguarda um pouquinho aí no fundo, que já já o Fábio passa fazendo um rearranjo das salas, fica o jogo das cadeiras aqui. Tá joia? Muito bem, pessoal. Retomando então. Esse curso ele é aberto para toda a nossa comunidade, mas ele cumpre um papel importante dentro do currículo que foi desenvolvido para formar conselheiros bíblicos para a nossa comunidade. O curso Foco, ele acontece a partir de diferentes frentes. Em primeiro lugar, ele está organizado em 3 momentos. Permissão, que são 4 módulos aos sábados. Quem aqui teve no módulo com o Davi? Ok, então aproximadamente 30% da sala. Uma vez cumpridos esses quatro módulos, isso habilita a pessoa a iniciar outras etapas no processo de formação de conselheiros. Progresso, em que nós teremos 6 cursos de escola bíblica, se não me engano, que cobrem diversos aspectos mais aplicativos da praxis do aconselhamento bíblico. E, por fim, a parte prática. Isso aqui, pessoal, é uma coisa que, se alguém aqui já viu no Brasil, vocês me falam, porque a gente quer ter essa referência. Mas até onde nós podemos verificar, nós somos a primeira igreja que está formando conselheiros dando a parte prática. Isso é muito comum nos Estados Unidos, dentro da cultura de aconselhamento bíblico, que é o quê? Obviamente, dentro da autorização do aconselhado e tudo mais, você passa a ter em sala um conselheiro em treinamento. Num primeiro momento, esse indivíduo é somente ouvinte, no segundo momento, ele tem a oportunidade de falar com o suporte do conselheiro mais experiente, no terceiro momento, ele tem a oportunidade de falar e o mais experiente fica só ouvindo. O que a gente espera com isso? Tanto para a Fonte, como para outras igrejas, conseguirmos oferecer um curso extremamente acessível, que contribua para a edificação da igreja brasileira, no que diz respeito à ministração uns aos outros, ao aconselhamento bíblico, à formação espiritual. Lembrando que, se você está nesse curso, e você olhou para isso e falou, puxa, eu cheguei aqui porque eu quero saber sobre ira e amargura, mas o que o Natanael falou me chamou a atenção, quero saber mais sobre isso. É possível você pegar gravado aquilo que já aconteceu. Teve um ótimo módulo com o Davi Cáceres, introduzindo a disciplina de aconselhamento bíblico. Está gravado, você consegue acessar isso. Teremos ainda outros 3 módulos com ótimos professores, como Lucas Sabatier,
como o Alexandre Mendes, o Sacha, como o Marcos Romano, enfim, o curso está muito bem preparado, é uma oportunidade também de você se envolver com isso. O curso ele tem um viés teórico e prático. Então, a gente explorar aqui questões tanto da teoria do curso, como também da praxis do aconselhamento bíblico. O que isso significa em termos objetivos para a nossa aula? Você que está aqui, que aconselha alguém, você que já está aconselhando alguém, você que tem desejo de aconselhar alguém, a experiência de vocês é valiosa ao longo desse curso. Existe a oportunidade de nós interagirmos nesse tipo de coisa. Eventualmente, eu vou colocar um caso, ou o Rafael vai colocar um caso para a gente discutir alguma coisa nesse sentido. Eventualmente, vocês podem colocar alguma questão que a gente pode interagir. Como eu costumo dizer, a interrupção de vocês nunca será um estorvo, um problema. Muito pelo contrário, os encorajo a isso, isso tende a enriquecer o nosso tempo juntos. Hoje, então, nós exploramos as definições, o que são ira e amargura. Na próxima aula, já com o Rafael, quando a ira é justa, como lidar com a ira contra Deus e a si mesmo, estratégias para lidar com a ira, como identificar a amargura, a base do perdão e, por fim, estratégias para lidar com a amargura. Então, esse é o programa do nosso curso. No último slide, eu vou colocar um QR Code, e ali você vai ter acesso aos slides, que você pode pegar também no site da nossa igreja, e você vai ter acesso também a uma pastinha com materiais adicionais. Já tem coisa lá que você pode pegar para usar tanto na sua própria vida, como no aconselhamento com outras pessoas. E para eu não esquecer, não, eu passo isso aqui depois, se eu esquecer, vocês me dão bronca depois. Entrando então, pessoal, diretamente no conteúdo da nossa primeira aula, a origem da ira e da amargura. Quando falamos de ira, falamos de algo que parece caracterizar em maior ou menor grau a experiência humana, todos os seres humanos, digamos assim. Num certo sentido, parece que nós fomos criados com a capacidade de nos irar, e que, de certa forma, essa ira acaba sendo direcionada por um ponto de tensão diferente daquele intencionado por Deus ao nos constituir. Mas o fato é, quando pensamos não na amargura como desdobramento, consequência de uma ira não tratada, mas na ira em si, não temos dificuldade em entender que a ira tem origem no próprio Deus. A palavra do Senhor nos diz em diversos textos, por exemplo, Salmos capítulo 7, versículos 11 e 12, Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará sua espada, já tem armado o seu arco, está aparelhado. Esse é aquele tipo de versículo que mexe um pouco de algumas compreensões que nós temos sobre Deus e que, eventualmente, lidam somente com um aspecto da revelação divina, a questão da misericórdia, do amor, mas o fato é, as Escrituras retratam um Deus irado contra a rebelião contrária a ele, os seus intentos, o seu reino e a sua justiça. Percebam que em Salmos capítulo 7, o conceito de ira está diretamente atrelado ao conceito de justiça. Por ser um juiz justo, como uma expressão de ser um juiz justo, de ser alguém que julga retamente, Deus se ira todos os dias. E ao se irar todos os dias, isso implica em uma dinâmica em relação a Deus, em que todos os dias a humanidade, versículo 12, se encontra em rota de colisão com a santidade e a justiça divina. Se não houvesse uma intervenção divina, se não ocorresse por parte do próprio Deus uma disposição graciosa, bondosa, misericordiosa, não haveria a menor possibilidade de coexistência entre criaturas caídas e um Criador santo. Mas o fato é, a ira em si, ela não será qualificada na Escritura como algo distintamente mal, uma vez que o próprio Deus se ira. Não somente no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento.
Não tenha dúvidas, o Senhor Jesus, ele não estava tranquilo no sentido humano quando batia naqueles cambistas, espancando não, os tirando dali. Ele está virado. Mas quando pensamos em alguém irado, pensamos a partir de um viés humano, e não a partir do viés do Salmo 7, de um Deus santo que se ira e que se volta contra a injustiça, contra a impiedade. Quando você olha Apocalipse, você vê o quê? Deus irado. A expressão de um Deus irado se movimentando contra a impiedade, a injustiça, a violação da sua reta santidade. Então, ao pensar em ira, meus irmãos, em primeiro lugar, entendam, a origem da ira é o próprio Deus e ele nos criou a sua imagem e semelhança, de modo que a ira é em nós um constitutivo, um elemento criacional, algo que Deus nos deu, mas que, como absolutamente todo pecado, é uma distorção das intenções divinas, é um desviamento dos propósitos que Deus estabeleceu e aquilo que o Senhor criou com as suas intenções benditas é utilizado pelas suas criaturas em uma direção absolutamente contrária aos intentos divinos. Robert Jones, no seu livro Ira, Arrancando o Mal pela Raiz, eu pedi para comprarem esse livro, então deve ter na livraria, tá bom? É um ótimo livro para você que quer entender sobre ira, aconselhar sobre ira, para que você leia. Então é um bom complemento a esse curso, além de fazer parte da bibliografia dele também. Na página 11 ele diz o seguinte: ira é a nossa resposta ativa e integral de julgamento moral negativo contra o mal percebido. Aqui nós temos uma definição de ira neutra. Isso aqui pode ser aplicado para um sentido ruim ou para um sentido positivo. Vamos trabalhar um pouco com essa definição. Em primeiro lugar, é uma resposta ativa. A ira é uma ação, é algo feito em reação a alguma coisa que aconteceu. Ela não existe no vácuo. Algo ocorreu e porque esse algo ocorreu, uma resposta ativa foi gerada no coração daquele indivíduo de forma contrária àquela movimentação que houve contra ele. Ela é completa. Ela atinge o indivíduo por inteiro, num nível emocional. Uma das palavras para ira no Antigo Testamento, em hebraico, é af. E a razão, e não é aí o pessoal mais jovem aí já escreve lá no WhatsApp, né? Af, brincadeira. Não é isso. Apesar de que agora, se você quiser escrever em hebraico isso, você pode escrever também. Depois eu coloco aí para você. Mas é justamente pela relação com o som que a narina produz quando a pessoa está irada. Ela mexe com o indivíduo por inteiro. Ela traz uma resposta emocional. Ela te atinge a nível cognitivo, eventualmente, justamente desviando a capacidade de raciocinar com clareza, fazendo besteira. Quem nunca viu um vídeo, ou que o Senhor o livre, quem nunca passou por uma situação de trânsito que perdeu o controle? Recentemente, passou para mim, viu o vídeo, um motoboy para do lado do camarada, um motoboy totalmente errado. Chuta o retrovisor do cara, xinga ele e vai embora. Tem a câmera no capacete. Daqui a pouco ele só está dizendo ai, 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 caído no chão. O camarada do carro estava armado, atirou nele e ele ficou tetraplégico. Segundos em que a vida daquele indivíduo foi radicalmente alterada por uma expressão de ira que mexeu com ele por inteiro. Não sei quantos aqui, envolvendo trânsito também, na autoescola, eu acho que isso é meio nacional, porque eu tirei carteira no Rio, minha esposa tirou em Campinas, e nós dois vimos o mesmo vídeo do Pateta, que era um bom cidadão e quando entrava no carro virava um louco. Né? Isso, senhor motorista, isso aí é obrigatório. Se você vai formar condutores, você precisa saber dizer esse vídeo de cor. Né?
Mas é isso, mexe com o indivíduo como um todo, a um nível volitivo. A vontade desse indivíduo é desorientada a partir de um envolvimento incorreto com a ira e também ao nível comportamental. Eventualmente, alguém que normalmente não seria agressivo ou agressiva fisicamente, mas que numa situação de ira vira bicho. Então veja, essa resposta que é dada à ira, ela assume um englobamento da realidade, da experiência, expectativa humanas como um todo, completa, integral. Ela é uma resposta contra. Podem existir questões em que a pessoa se ira contra qualquer coisa. Normalmente é uma ira fruto, por exemplo, de um estresse. A pessoa ela já está caracterizada por ira. E aí chega em casa, o cachorro vem feliz e é chutado o pobre do cachorro. Não fez nada o bichinho, mas sofreu com a ira daquele indivíduo. Mas, no geral, ela sempre reage quando provocada. É contra o quê? Contra um julgamento moral negativo. E esse julgamento moral negativo, isso aqui é essencial, meus irmãos, para entendermos a nossa própria ira e a dinâmica de aconselhamento. Por um padrão de justiça. Nós nos iramos porque reagimos contra a violação de um padrão de justiça. Deus se ira justamente porque reage à violação do seu padrão de justiça, que é reto, justo e santo. Nós nos iramos porque reagimos contra um padrão de justiça que frequentemente é aquilo que ameaça o meu status, posição, é aquilo que me expõe ao ridículo, é aquilo que de alguma forma me tira oportunidades, é aquilo que me humilha, ou mesmo é aquilo que eu julgo que é errado ou que é certo, baseado na minha própria régua e não a partir da expectativa divina. Mas é um julgamento moral negativo, um senso de justiça própria. E você não raciocina, isso já está interiorizado no seu coração. A partir do fato de que Deus te criou como um ser moral, você tem moral, na sua vida, essa moral foi construída a partir de educação, valores, enfim, uma série de aspectos que acrescentaram informações a isso. E como um crente em Jesus, essa moral ela foi transformada a partir da redenção com o caráter e a moral de Deus. O que é ser tentado? É inclinar o nosso coração em direção ao padrão moral do velho homem caído, ao invés do padrão moral do caráter santo de Jesus, da nova criação que ele nos concedeu. Quando nos iramos, com frequência nos iramos em relação a isso. Ao padrão de injustiça, ao padrão moral, com frequência alicerçado nas expectativas da queda e do pecado, que nós mesmos conservamos. Em relação ao mal percebido, ira tem a ver com percepção. Duas pessoas diferentes podem olhar para uma mesma coisa, uma ficar irada e a outra não. Quem nunca viu uma situação do tipo, você está irado com isso, que bobeira. Você está esquentando a cabeça com uma coisa dessas? Ah, não acredito que você... Por isso? Porque esse indivíduo não percebeu o mal da forma que esse indivíduo. Isso não significa que aquela pessoa que percebeu está certa. De fato, ela pode estar tendo a sua ira ativada por aquilo que não deveria. Mas, eventualmente, essa pessoa aqui está insensível. E a sua ira não está sendo ativada quando deveria. Mas o fato é, diz respeito à percepção. De onde isso vem, meus irmãos? Gênesis 1, 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Natanael, Pois não? vou voltar ao slide anterior. Vai lá. E o julgamento moral positivo, que está nesse meio, quando é abastecido por um padrão de justiça incorporado do homem que vem de Deus. Sim. Como o exemplo de Jesus, Sim. que tinha exatamente um padrão correto,
E ele fez, então esse padrão de Jesus ao expulsar os cambistas, ele também estava fazendo um julgamento moral. Só que a maioria de nós, o pecado, se fosse só por esse lado, o julgamento moral é negativo, porque o pecado está instalado nessa... O sentido de negativo aqui é em desaprovação. Então seria julgamento moral desaprovador, por exemplo. É julgar como errado. Julgar como errado. Então, nesse caso, não caberia positivo, porque se eu aprovo, eu não miro contra. Né? Então, é negativo nesse sentido, de desaprovar. Então, Jesus, com os cambistas, ele teve um julgamento moral negativo no sentido de desaprovar a atitude daqueles indivíduos. Não é negativo no sentido de ruim, é negativo no sentido de desaprovação. Já foi bom você falar que pode ser que outros tenham ficado com essa impressão. Então vamos lá, quando Deus nos criou, um dos aspectos da criação é que ele nos criou à sua imagem e semelhança. Isso tem uma série de implicações, e isso é essencial para a prática do aconselhamento bíblico, que é justamente como a Bíblia diz que o ser humano é, a antropologia bíblica, ao que o ser humano reage, de que forma ele reage. Entender quem é o ser humano é essencial para como nós vamos aconselhar essa pessoa. Quando a Bíblia diz que Deus nos criou à sua imagem, dentre os muitos aspectos a considerar aqui, um deles é o fato de que Deus compartilhou conosco determinados aspectos de quem Ele é. Ou seja, existem coisas que Deus não compartilhou conosco. Onipotência, onipresença, onisciência, só Deus que é. Mas existem coisas que Ele compartilhou conosco. Capacidade de amar, de criar, de dominar. E uma das coisas que ele compartilhou conosco é a capacidade de se irar. Mas esses indivíduos no Éden, criados para irarem-se dentro daquele padrão de reagirem e tudo mais, fariam isso, sobretudo, a partir do viés da reta justiça de Deus. Qual era a régua que Deus colocou para esses indivíduos? O Senhor ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. No primeiro retrato que nós temos da relação do homem com Deus no Éden, contra o que o homem deveria se irar? Contra qualquer proposta que fosse contrária àquilo que Deus propôs. A justiça de Deus foi colocada diante dele. A necessidade de obedecer foi colocada diante dele. De modo que qualquer um que propusesse algo diferente daquilo que Deus propôs, deveria ser alvo da ira. Porque colocava em risco e colocava diante de uma proposta de violação da santidade divina aqueles que o Senhor intentou. Então, quando você olha aquela cena da queda, da mulher falando com a serpente, do homem ao seu lado, da serpente propondo, e aquele diálogo todo acontecendo, esses indivíduos tinham que estar irados. Esse homem deveria, de imediato, dizer: por que você está falando com a minha mulher? Que história é essa de fruto proibido? O Senhor disse que não pode. E outra, serpente? O que o Senhor disse? Que todos esses animais estão debaixo do domínio. Quem você acha que é para nos liderar? Para direcionar a nossa vida? Para nos dizer o que nós devemos fazer? Mas eles não reagem efetivamente dessa forma. Eles não percebem o padrão negativo. Eles são enganados. E uma vez enganados, eles não se iram contra aquilo que deveriam se irar. A Bíblia segue. Esses seres humanos caem. Então diz o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Apesar de alguns movimentos e o próprio satanismo dizerem que o conhecimento do bem e do mal é uma bênção e algo que Satanás presenteou à humanidade, o fato é que,
Conhecer o bem e o mal é viver a vida a parte da perspectiva de Deus. Se eu caminho com Deus, se eu tenho vida com Deus, se eu tenho comunhão com Deus, meu discernimento, a minha percepção da realidade vem do próprio Deus, e isso é vida, isso é paz, isso é desfrute de tudo aquilo que o Senhor intencionou. Mas agora, separado do Senhor, esse ser humano tem a demanda de conhecer o bem e o mal e articular a sua vida a partir desses pressupostos. E aí sim, vão ter indivíduos que vão perceber bem e mal de formas absolutamente distintas. E alguns vão achar que é bom matar judeus em câmaras de gás. Enquanto outros vão achar que é ruim conservar uma gestação, ao invés de abortar. Veja, chamar o mal de bem, chamar o bem de mal. Enquanto um vai dizer que aquilo que é bom, conservar uma gestação, preservar uma vida, é mal. Outros vão dizer que matar pessoas é bom. E aqui uma ilustração, mas não é difícil pensar em diversos outros elementos de como conhecer o bem e o mal se torna uma tragédia na experiência humana. Você caminha em relação um pouco mais na narrativa de Gênesis, e imediatamente nós vemos como a ira está relacionada ao conhecimento do bem e o mal, a amargura como expressão dela e a característica violenta que acompanha a experiência humana. Gênesis 4, a partir do verso 4. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu. O seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Olha que interessante. A narrativa seguinte, mostrando como é a vida agora, conhecendo o bem e o mal, já diz o quê? Você tem que fazer o bem. Imagina Caim dizendo: mas como eu faço bem? Imagina Romanos capítulo 3, trazendo um pouco da revelação do Novo Testamento. Não há quem faça o bem, nenhum justo sequer. E ao falar, você tem que fazer o bem, você tem que conquistar, o pecado quer te conquistar, você deve dominá-lo. A iniciativa da graça divina é justamente mostrar para Caim que ele precisa do Senhor, que sozinho ele vai ser conquistado, que sozinho ele vai ser dominado, que sozinho ele não vai fazer o bem e nem será aceito. De que a dinâmica humana depende de comunhão com o Senhor. Separado do Senhor, ele percebe as coisas de forma equivocada, ele reage de forma furiosa, seu rosto é transtornado, chama o mal de bem e reage de forma absolutamente inapropriada. A consequência final disso aqui é um homicídio. Não achem estranho quando o Senhor Jesus, no Novo Testamento, equipara o ódio ao homicídio. Porque, efetivamente, é o desdobramento prático daquilo que acontece no coração. A relação dessas duas ofertas não diz respeito ao conteúdo. Tem o pessoal que fala, não, é que Deus gosta de carninha, né? Então trouxe a carninha e ele gostou, o vegetal não. Não é isso. Para quem fez o curso de Pentateuco, a gente vê, tem ofertas de grãos que Deus aceita. Mas efetivamente esse coração reprovado diante de Deus, que percebe o mundo à parte de Deus e reage ao mundo de forma que Deus desaprova. A palavra para enfurecer aqui, o furioso, enfim, toda essa dinâmica que acontece aqui, ela tem a ideia de acender, de pegar fogo. Toda vez que você vê na Bíblia, acendeu a ira, essa é a expressão que está lá. Uma das imagens que a Bíblia coloca, além da respiração forte, é pegar fogo. Você vê alguém pegando fogo, o que isso significa? Essa pessoa está descontrolada. Ela é inconsequente, ela é impulsiva, ela é quente. Essa é a imagem que é colocada a respeito desse indivíduo. Essa justiça própria que está no coração, que Deus desaprova e que reage de forma inapropriada em relação a Deus,
é também caracterizada por alguns fatores periféricos. Então veja, em primeiro lugar, isso aqui precisa estar sempre na nossa mente. É do coração que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. A dinâmica do pecado humano acontece no coração. O que isso significa dizer? Tentar transformar o seu ambiente pode ajudar, mas não muda o coração. Educar uma pessoa pode ajudar, não muda o coração. Colocá-la de forma a negar determinadas expressões de ira, simplesmente se medicando, pode ajudar, não muda o coração. O objetivo da palavra de Deus é transformar o nosso coração. E no coração de toda pessoa irada sempre estará um senso intenso de justiça própria, dissociado da revelação divina. Mas essa justiça própria, ela pode ser influenciada e intensificada por diversos fatores periféricos, fatores externos, que você mesmo, na sua própria vida, lidando com o seu próprio coração, não deve ignorar, e aconselhando uma pessoa, você também não deve ignorar. A pior coisa que você pode fazer como conselheiro bíblico é achar que a Bíblia e versículos bíblicos são comprimidos homeopáticos. A pessoa chega para o aconselhamento bíblico. Estou vivendo tal coisa e tal. E você chega, olha, toma uma dose de Romanos 8, 28, uma vez ao dia, 2 doses de 2 Coríntios capítulo 1, e vai em paz, o Senhor te abençoe. Não é assim. Precisa ouvir, precisa entender, precisa aplicar corretamente a palavra de Deus, a dinâmica daquela vida. Você precisa ajudar essa pessoa e se ajudar, à medida que há uma autoconfrontação também no nosso próprio coração, a entender a sua realidade a partir da palavra de Deus. Mas fatores periféricos, que não é o que a gente quer transformar, mas que você não pode ignorar. Traumas. Eventualmente, ao longo da vida, pessoas tiveram diferentes experiências que mexeram com a percepção que ela tem da realidade. Uma experiência terrível que uma mulher possa ter tido com seu pai pode influenciar diretamente reações não somente de ira, mas diversas outras reações que ela pode ter com seu marido ou com amigos. E aí, se a pessoa vem falar de ira contra o marido e você simplesmente ignora isso, você não percebe, como falaremos mais à frente, que existem outras raízes lá atrás que você precisa considerar e que se você não ajudar, por exemplo, nesse exemplo que eu coloquei, como lidar com o seu passado, você não vai ajudar essa pessoa a lidar com a ira. É por inteiro. É considerar a realidade como um todo. Sofrimento presente. Normalmente, pessoas que estão sofrendo tendem a ter uma possibilidade, uma tentação maior a reagirem de forma irada. E aqui o sofrimento presente pode ser tanto dor física. Minha esposa está com uma cesárea, se recuperando de uma cesárea. É uma mulher piedosa. Agora, se por acaso eu não perceber, né, e achar que eu estou apoiando na cama e apoiar aqui na cesárea dela, ela vai dar um grito. Isso certamente vai suscitar algum tipo de ira. Ai! Dor física. Mas não só dor física, algum tipo de dor emocional, sofrimento, dificuldades na vida, estresse, que fazem a pessoa reagir de forma irada, eventualmente porque julga que as demais pessoas não compreendem a realidade dela. Enfim, diferentes coisas podem acontecer dentro desse aspecto. Necessidades não atendidas. Alguém pode se encontrar irado com mais facilidade por uma percepção. Veja que eu estou usando sempre o termo percepção. Como conselheiros, parte do trabalho, e lidando com a sua própria vida, veja sempre esse transporte, é identificar se aquilo que eu estou dizendo é factível ou não. Ou se a própria leitura de eu tenho uma necessidade não atendida já é errada em si. Mas, eventualmente, a percepção de que falta algo gera e contribui, na verdade, para gerar
distorções na percepção de ira e respostas iradas. Uma razão pela qual algumas pessoas, você vê isso, justificam porque praticaram um mal contra alguém, seja roubo, algum tipo de violência, é justamente uma inveja ou até mesmo a percepção de que aquela pessoa tem algo que para ela é fácil e para mim não é, e é muito fácil para essa pessoa irada contra isso subtrair um bem e fazer algo assim. Pecado, violação da santidade divina, injustificável, mas perifericamente influenciada por uma percepção equivocada da realidade. Fatores psicológicos, de natureza emocional, de diferentes esferas, mas que podem contribuir para que uma pessoa enfrente situações de ira. Então, tadinha, vou pegar minha esposa como exemplo de novo aqui. Quase todas as mulheres não, né? Mas boa parte, quantos aqui já tiveram filho? Ok, então quase todas as mulheres, né, atravessaram um puerpério. O puerpério mexe com a cabeça da mulher, gera dificuldades substanciais. Algumas mulheres chegam a atravessar a depressão pós-parto. Na primeira gestação, eu lembro como que eu e minha esposa, a gente gastava tempo orando. Naquele momento, teve um momento que até foi bem precioso no meio da dificuldade para a gente, que eu fazia com ela o devocional para ela, né, porque ela não estava conseguindo. Então eu orava com ela, lia o texto para ela, porque gerava dificuldades. Essa gestação agora está bem mais tranquila. Bem mais tranquilo. Mas tem mulheres que enfrentam realidades psicológicas intensas no puerpério. Isso é um fator psicológico que pode influenciar reações iradas e diversas outras reações. Fatores fisiológicos. Quem aqui não sabe que boa parte dos seus problemas conjugais resolvem de barriga cheia? Você está com fome, você vê, tem uma possibilidade maior de estar irado. Você está com sono, você tem uma possibilidade maior de reagir com ira. Existe a possibilidade de a expressão fisiológica desse indivíduo contribuir perifericamente, lembrem, a questão é o coração, estar com ira, estar com fome, estar com sono, estar no puerpério, ter uma percepção, nada disso justifica. Mas você não pode ignorar. Eventualmente, parte do aconselhamento é você chegar para a pessoa e falar, olha, você está pecando contra Deus sim, mas parte do seu trabalho é comer. Vamos pensar, vou criar um caso hipotético de aconselhamento aqui. A pessoa está tão focada em trabalho que ela não come. Não é incomum. Ela não come, ou come mal, come qualquer coisa e passa o dia irada. Dorme mal. É ira, a gente vai tratar o coração, mas parte desse processo identifica: o seu corpo pertence ao Senhor, o seu tempo pertence ao Senhor, a sabedoria bíblica em torno da gestão do seu tempo. Então, no aconselhamento bíblico, gente, quase sempre você lida com muito mais do que aquilo que a pessoa traz. Muito mais. Você vai falar para a pessoa, das tarefas que você vai colocar para ela, você precisa comer, você precisa dormir, você precisa repensar a sua vida. E, eventualmente, você vai ajudá-la nisso ou encaminhá-la para quem pode ajudá-la com isso. Ação satânica. Paulo diz, nós não ignoramos os ardis de Satanás. Quando nós olhamos no Novo Testamento o Senhor Jesus agindo com alguns endemoniados, é muito comum que esses indivíduos tenham reações violentas. Não se enganem. Satanás, ele é destruidor, ele é agressivo, ele se volta contra a bondade, a graça, a preservação do corpo. É possível que pessoas demasiadamente iradas sejam fruto de ação satânica. É comum? Não é o mais comum. O coração humano é suficiente. Totalmente suficiente. Tem algumas coisas que o povo fala em igreja, o diabo fala, eu? Quê? Não, o coração humano é suficiente. Mas a gente não pode ignorar isso. Olha o contexto de vida dessa pessoa, olha o contexto religioso dessa pessoa, olha o tipo de envolvimento, eventualmente, com o próprio maligno que essa pessoa teve. Pode ter coisa ali. Só antes de liberar para o intervalo. Encobrimentos. Isso é sério, tá, gente?
uma expressão comum de ira é encobrir outros pecados. E quando alguém chega perto daquele pecado, essa pessoa responde de forma irada. Você não tem nada a ver com isso. Isso não te diz respeito. Me devolve isso aqui. Aquela pessoa que você não pode chegar perto do celular dela. Você não pode chegar perto de uma gaveta dela. A ira como resposta a encobrir alguma coisa. É, infelizmente, uma expressão comum que, novamente, no nosso próprio coração e aconselhando outras pessoas, devemos estar sensíveis. Joia, ótima pergunta. A pergunta é a seguinte: como que eu faço quando o aconselhado justifica, usa fatores periféricos para justificar a justiça própria? Quase todo o aconselhamento bíblico, isso normalmente vai acontecer num aconselhamento bíblico, na verdade, em que você tem duas pessoas, uma aponta um problema e a outra é o problema, né? Digamos assim. Normalmente isso não vai acontecer no aconselhamento em que a pessoa procura ajuda. Quando a pessoa procura ajuda, ela não está interessada necessariamente em se justificar. Tá? Então ela tem uma atitude mais aberta para lidar com isso aqui. Muito obrigado, já ia esquecer. De lidar com o coração. Então, eu comentei aqui no intervalo com algumas pessoas que num primeiro encontro de aconselhamento, eu praticamente só ouço e faço perguntas. Tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ah, mas você disse isso. Por quê? Ah, mas me fala mais sobre tal coisa. Por quê? Porque eu quero entender. Como eu falei lá das doses homeopáticas de versículo bíblico, não é isso. É interesse genuíno na vida da pessoa. Quero entender, quero conhecer a realidade de vida, quero saber por que aquilo está acontecendo. No processo de aconselhamento bíblico, algumas coisas aqui não vão ser tão aritméticas, digamos assim. Você vai ter que ser sensível a cada caso. Por exemplo, você tem um crente maduro. Se você tem um crente maduro, é pressuposto que ele está sabendo disso aqui. Você tem um não crente, aconselhamento com não crente, gente, é pregar o evangelho, tá bom? Você não doutrina não crente, o coração dele está incapaz de receber o padrão divino. Você prega o evangelho a partir daquilo que ele coloca como uma dinâmica de ira. Eu estou irado? Por que eu estou irado? Você vai mostrar que a ira é uma expressão da separação contra Deus, que ele precisa ir até Cristo, se arrepender, crer como seu Salvador. Se é uma pessoa que está na igreja que não tem entendimento bíblico, eventualmente um cristão mais imaturo, você vai gastar um tempo mostrando para ela isso aqui. Olha, deixa eu explicar para você um pouco do que é a proposta, do que Deus quer fazer conosco. E a conversa vai se desenvolver. Pode ser que a pessoa diga, ah, não, mas é isso. Se a pessoa está se justificando, você pode caminhar a conversa para a seguinte questão: olha, isso aqui tudo, você consegue tratar um psicólogo, nutricionista, ação satânica você não consegue não, mas você consegue lidar com o psicólogo, com o nutricionista, você resolve com esse pessoal. Agora o seu coração, camarada, seu coração você não vai resolver se não for os pés de Cristo. Então, se o que você quer é resolver simplesmente isso, você não vai receber aquilo que Deus quer te dar. Agora, se você crer no Evangelho, se você viver à luz do Evangelho, aí você pode receber essa transformação que vai influenciar nisso aqui tudo. Porque quando você ama Cristo e você quer caminhar com Cristo, você não ignora nada na sua vida. Porque Deus não ignora. Deus não desperdiça nada. Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. E essa cooperação para o bem é a formação do caráter de Cristo em nós. Ele não ignora os traumas, o sofrimento presente, as necessidades não atendidas, os fatores psicológicos, fisiológicos, a ação satânica, o medo. Cristo não ignora nada. Porque tudo isso ele toma para ele e administra no processo de formar em nós o caráter dele, nos confrontando, nos desafiando, nos provendo. E porque Cristo não ignora, como conselheiro eu também não ignoro, mas eu preciso redirecionar constantemente isso para as intenções de Deus. Novamente, isso vai ser desenvolvido com a prática.
Mas cada pessoa que chegar para você, ou você mesmo, pensando na sua própria vida, é uma vida. Não tem a cartilha universal do aconselhamento bíblico, segue isso aqui e pessoas serão transformadas. Não, tem orientações que são dadas, mas cada vida é uma vida. Estude, se prepare, ganhe experiência e creia que o Senhor vai te tornar um conselheiro, uma conselheira cada vez mais experiente, capaz de administrar conversas e redirecionar as questões para desnudar o coração e demonstrar que o problema efetivamente tem uma raiz. Eu vou mostrar uma atividade mais à frente que pode ajudar nisso daí. Mas no caso assim, pensando no crente maduro mesmo, você Tá. está aconselhando. Mas ele usa essas coisas como se ele mesmo estivesse assim, falando que a justiça dele é justa, nesse caso. É como se assim, fosse de Deus a partir desses fatores. Pode ser que seja. Para ele dizer que a justiça dele é justa, está de acordo com o reto padrão de Deus, ele pode ter razão. Como que a gente vai discernir isso? A partir da Bíblia. O que ele está falando? Reverbera uma intenção divina? Viola um mandamento de Deus? Coopera para o reino de Deus? Promove a edificação da igreja? Promove cisão, divisão? Coopera na expressão dos dons espirituais no contexto do corpo de Cristo? Afasta das intenções de Deus no contexto do corpo de Cristo? Enfim, tem uma série de elementos bíblicos que podem demonstrar se aquilo contra o que alguém está se irando é algo dela mesma ou é efetivamente a expressão de um caminhar junto com o Senhor. Nós teremos uma aula sobre ira justa, e aí acredito que ali vai ser o momento mais apropriado de discorrer sobre esse ponto. Beleza? Gary Chapman diz o seguinte: a ira é uma resposta a algum evento ou situação na vida que nos causa irritação, frustração, dor ou tipo de desprazer. A ira é alimentada por sentimentos de decepção, mágoa, rejeição e constrangimento. A ira coloca você contra a pessoa, lugar ou coisa que desencadeou a emoção. É o oposto do sentimento de amor. O amor atrai você para a pessoa, a ira coloca você contra a pessoa. Tem algumas coisas que não necessariamente a gente precisa concordar com o que o Chapman está dizendo, o amor como sentimento, por exemplo, mas o fato, por que eu quis colocar essa citação? Porque ele coloca, a ira é uma resposta, e essa resposta é influenciada diretamente por alguns fatores periféricos no relacionamento com outras pessoas. Essa ira não tratada, essa ira não direcionada para o lugar certo, ignorada, lidando de forma indiferente, ela tende a ser cultivada no coração e desenvolver o que é o outro elemento da nossa aula, a amargura. Lu Priolo, que esteve conosco aqui no ano passado e já se encontra com o Senhor. Nathanael, volta o slide de novo, por favor. É o oposto do sentimento de amor. Isso. Eu sei que a gente não vai bater ponto por ponto aí, mas isso é dá uma dupla interpretação neste sentimento. Eu até comentei, nós não precisamos concordar com tudo, inclusive com a noção de sentimento de amor. Lu Priolo diz o seguinte: a amargura é o resultado de não perdoar os outros. Se você está amargo com alguém, significa que você não perdoou verdadeiramente essa pessoa. Em outras palavras, a amargura é o resultado de responder de forma inadequada a uma ofensa. Então nós já falamos que a ira diz respeito à resposta. Essa resposta inadequada é cultivada e ao longo do tempo se desenvolve em um relacionamento quebrado na forma da amargura, da sustentação de uma dinâmica de vida à parte do Senhor e que não perdoa. E meus irmãos e irmãs, perdoar diz respeito a você. Deixa eu ver se tem piloto aqui. Tem. Carioca chama de piloto, tá? Eu lembro a primeira vez que eu cheguei aqui, me pediram um pincel atômico. Eu falei, gente, onde eu acho isso? E aí eu fui na gaveta que ficavam os pincéis de pintar a coisa. Eu falei, mas o que é um pincel atômico, né? Então a gente chama de piloto. Vamos lá. Perdão diz respeito a você. Arrependimento diz respeito a quem ofendeu. É possível existir perdão sem existir arrependimento. Naquela cruz, Cristo morreu pelos pecados de todos nós
e no que diz respeito ao Senhor, o coração dele se moveu graciosamente. É a intenção de Deus, efetivamente, que as suas criaturas se arrependam e desfrutem do perdão que ele está oferecendo. Quando você tem, da mesma forma, é possível que você tenha cometido uma ofensa contra alguém e você se arrependa, mas a pessoa não perdoe. Se você estiver do lado do perdão, é sua responsabilidade perdoar. Se você estiver do lado do ofensor, é sua responsabilidade se arrepender. Se os papéis são inversos, o mesmo. Você perdoa, você arrepende. Se tem perdão e não tem arrependimento, se tem arrependimento e não tem perdão, você não tem restauração. Quando o perdão se encontra com o arrependimento, você tem restauração. Na proposta de Deus é que um ofensor se encontre com um perdoador e o relacionamento seja restaurado. Nem sempre isso vai acontecer, mas sempre deve acontecer no coração do crente a disposição de perdoar e a disposição de se arrepender. Do contrário, a gente está caminhando para essa resposta inadequada que te direciona para uma vida de amargura, e isso, em última instância, vai acabar com você. Vai fazer mal para você. Geralmente, a pessoa que não perdoa, ela acaba acarretando um comportamento contra a outra. Sim. Ou de não ajudar, de não apoiar. Mas há pessoas que, mesmo tendo amargura no coração, ela consegue dar uma boa tratativa, entendendo o que é preciso, ajudar, apoiar. Mesmo ela tendo essa amargura dentro do coração, essa boa prática, ela é indevida ou deve permanecer? Bom, algumas pessoas vão fazer isso não só por interesses piedosos. Cadê meu piloto? Uma pessoa pode estar ofendida contra alguém e agir assim, de forma manipuladora. Tenha os seus inimigos perto de você. Ela pode agir assim porque ela entende que precisa. Detesto esse chefe. Odeio esse chefe, mas eu preciso desse emprego. E ela pode agir assim, veja, estou falando de forma livre, talvez vocês consigam pensar até em outros elementos. E ela pode agir assim simplesmente porque ela efetivamente tem questões no coração que ela não se arrependeu. E ela não quer lidar com isso. Então é melhor manter essa guerra fria. Porque se eu for lá confrontar, eu vou receber uma confrontação de volta também. Então é melhor deixar assim, e eu não mexo com você, você não mexe comigo. Então nem sempre é piedoso, mas não existe um mundo em que a amargura cultivada seja positiva. O único que consegue cultivar a percepção da injustiça sem pecar é o próprio Deus, que se ira todos os dias, mas não é pecaminosamente dominado por essa ira, e ao tempo apropriado vai executar essa ira de forma perfeita e justa. A gente não consegue fazer isso. Sustentar essa ira todos os dias e não ser dominado pela amargura. Alguém levantou a mão aí? Perdoar, né? Perdoar como Cristo nos perdoou, sabendo de todos os pecados que tínhamos e queríamos ter ainda, correto? Além disso, que é uma base bíblica para apresentar para a pessoa, que versículos que eu posso dizer, amiga de Deus, te auxiliando no perdão? A falta de... Desculpa, deixa eu repetir a pergunta. Que versículos eu posso utilizar para no aconselhamento com o perdão? Para não explorar tanto aqui, um dos recursos que eu não consegui colocar essa semana, mas vou colocar ao longo dessa semana, é uma lista de versículos que é importante vocês terem decorados sobre ira, amargura e perdão. Então, meu compromisso com vocês é na segunda-feira colocar esse texto lá. E aí eu vou dividir em duas formas. A primeira delas é textos para a sua própria convicção. A sua convicção bíblica em torno disso. E textos para a sua ministração. Encorajo a que você memorize, pelo menos as referências. Encorajo a que memorize. A memorização bíblica é extremamente importante no aconselhamento bíblico. É desse depósito que o Senhor efetivamente vai tirar. Mas de forma específica, um dos textos que a gente vai lidar é Mateus capítulo 18, também Lucas capítulo 17, Gálatas capítulo 6,
versículos 1 a 3. Enfim, diversos textos aí que você pode aplicar de acordo com o que for mais apropriado. Mas eu vou colocar uma lista grande essa semana ainda com a intenção de amanhã. Joia? Lucas 17. Se o teu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. A instrução de Jesus é, se pecou, perdoe. Se pecou novamente, perdoe. Porque perdão diz respeito efetivamente ao meu papel. E se eu não perdoo, e se eu não repreendo, no outro papel, eu entro na esfera da diferença, que é o terreno adubado da amargura. Essa semana eu vivi uma experiência com a minha filha muito interessante, em que eu fui o ofensor. Bom, alguns aqui já sabem, mas chegou a minha segunda filha essa semana. E há um fator periférico de natureza fisiológica, que é a privação de sono. A gente dorme um pouco menos. Embora essa goste de dormir, eu estou dormindo mais. Em dado momento, eu deitei no sofá morrendo de sono, eu precisava descansar um pouco para encarar algumas questões de trabalho. E ela queria brincar, e não tem problema ela querer brincar. E a gente já tinha conversado algumas vezes sobre isso. Mas um dos brinquedos que ela tem, aqueles brinquedos que a ReHap não vende, é uma máquina velha de cartão de crédito. Ela gosta daquilo lá. Eu consegui pegar no sono, e ela veio com aquela máquina, eu não sei se foi por querer, eu acho que foi sem querer. Eu acho que escapuliu. Na minha cabeça. Pesado. Né? A minha reação, pecaminosa, foi instantânea. Falei, ai, Rebeca. Peguei e joguei para o lado aquilo, para o outro lado do sofá. Ela chegou, papai, você jogou. Você jogou, papai. Eu não falei nada. Né? E aí ela pegou, ela foi lá para o cantinho da sala, ficou assim, ela tomou a iniciativa, ficou no cantinho da sala um tempo. Eu lá no sofá ainda, já não mais dormindo, mas ainda de olho fechado. Quem dormiria depois de uma paulada dessa? E aí ficou um tempo, ela percebeu que tinha um problema. 3 anos. Ela veio até mim e falou, com a maquininha dela na mão, papai, me dá desculpa. Papai, me dá desculpa. Aí eu falei, você tem razão, filho, eu te devo perdão. O papai agiu de forma errada, joguei o negócio, tive uma reação irada, o que eu fiz foi errado, me perdoe por isso. Mas olha, a gente tinha conversado sobre isso, falei que eu precisava dormir. Filha, você jogou isso em mim, eu não sei se isso caiu em mim, mas você me machucou. Você também me deve desculpas. Como eu não sabia se era uma ofensa intencional ou não, eu usei o termo desculpa e não perdão. Desculpa, papai. E aí eu levantei da cama, fui brincar de pique-esconde com ela, e pique-esconde com a minha filha é muito intenso, porque embora ela saiba contar até 10, ela conta até 3 e eu já tenho que estar escondido. 1, 2, 3, lá vou eu, já tenho que estar bem escondido. E aí eu já estava escondido, ela foi atrás, me encontrou, e a gente brincando, correndo. Em dado momento ela correndo, gente, olha o que ela falou. Ela pegou e falou, perdoada! Ela falou aquilo, eu achei tão interessante, porque o que ela quis dizer foi o seguinte, agora eu estou brincando, eu estou aproveitando meu pai, e não estou no cantinho triste, porque a gente se perdoou. Teve restauração. Então, essa é a intenção de Deus conosco. Se eu peco e não me arrependo, se eu ofendo e não sou confrontado, eu entro numa esfera em que eu não desfruto. Se eu sou dominado pela amargura, fico no cantinho, eu não brinco de pique-esconde. Se pecam contra mim, eu fico no cantinho chorando e não vou até e falo, me dá desculpa. Eu não desfruto. Eu perco. Aquela menina agiu de forma mais madura do que talvez eu agirisse em algumas situações. Isso, eu fiquei feliz com isso, confesso. E no meio daquela brincadeira, vendo ela feliz porque teve tido... Ela usou exatamente essa expressão, perdoada, e saiu correndo. Ela nem percebeu como significativo foi para mim ver aquilo. Mas é assim com a gente também, nos nossos relacionamentos e, sobretudo,
no nosso relacionamento com o Senhor. Se a gente não lida com isso, a gente está adubando amargura no nosso coração. Esse versículo ele fala, se arrepender, perdoa. Eu sei que não é o que está falando, não existe a contrária, mas tipo, estaria certo falar que se não se arrepender, esse versículo está falando para não perdoar? Não, a imagem de Lucas 17 realmente é o foco final na restauração. Efetivamente você ter o relacionamento restaurado todas as vezes, a intenção de ter o relacionamento restaurado todas as vezes em que alguém for até você com a intenção de restaurar. Porque nesse caso aqui, o seu irmão pecou, ele foi repreendido e a sua disposição é perdoar. Se 7 vezes ele volta a você e diz, estou arrependido, o que isso aqui quer dizer? Esse indivíduo fez esse caminho aqui, ó. É sua responsabilidade não interromper a restauração. É sua responsabilidade perdoar. Então, a ênfase de Lucas 17 é exatamente os 2 passos. Aqui e ali. Nenhuma das pontas você deve interromper o processo de restauração. Você já ouviu o argumento também de uma pessoa, não foi a situação exata, mas de que Deus não nos perdoa se a gente não se arrepende. Não perdoa nossos pecados se a gente não se arrepende. Como que a gente poderia conversar sobre isso? Obrigado. Como que a gente poderia contra-argumentar, talvez, contra isso? Na nossa ação de... Cara, depende, tá bom? Depende em 2 sentidos do que a gente está lidando com a relação de Deus conosco e da nossa relação com o outro. Primeiro, Deus conserva uma disposição perdoadora e graciosa em relação ao outro. Então, nessa esfera é que nós equiparamos a ação de Deus. Deus não conserva uma atitude fechada em relação à restauração com outras pessoas. E é isso, efetivamente, que nós conseguimos equiparar. Uma vez que nós estamos falando, algumas coisas a gente equipara, outras coisas são diferentes. Porque a gente está falando de Deus, puro, santo, justo, perfeito. Quando diz respeito aos relacionamentos humanos, com frequência, são poucas as ocasiões em que alguém está totalmente certo e a outra totalmente errada. Normalmente tem situações que precisam efetivamente serem administradas ali. Mas, sobretudo, a dinâmica do perdão e da restauração é porque, uma vez que você não perdoa, na verdade até a parte da restauração, uma vez que você não perdoa, o que está sendo cultivado com a ausência... E a gente está usando o termo perdão aqui, mas talvez para evitar um entendimento como esse, quando nós não cultivamos no nosso coração o fato de que está resolvido para mim, inevitavelmente o que vai ser produzido no meu coração é amargura. E um coração amargurado não reproduz as intenções de Deus. Eu me coloco em risco. Eu não expresso e eu não desfruto daquilo que Deus quer que eu desfrute quando eu efetivamente não dou o passo. Um exemplo bíblico em relação a isso é em 2 Coríntios, vocês me corrijam aí, 2 Coríntios capítulo 6 ou 9, efetivamente em relação a... Não, 1 Coríntios capítulo 9, em relação aos processos litigiosos, em relação a crentes. O que Paulo fala lá? Cara, para não envergonhar o evangelho, abre mão. Não vai atrás. Não vai brigar e envergonhar o nome do evangelho em cortes pagãs. Aquele cara tem um direito legítimo. O processo não foi resolvido, a dívida continuou. Mas no que diz respeito a ele, ele saiu fora. Ele está resolvido. Ele não vai cultivar aquilo ali no coração dele. Mas como eu falei, essas e outras questões a gente vai poder explorar ao longo do curso aqui. Vou precisar segurar um pouquinho. Desculpa. Se der, eu volto nas perguntas aqui. Só para a gente conseguir avançar um pouquinho aqui. Qual é o processo da amargura? A ira que não é tratada ou expressada, engolir sapo, quem bate esquece, atos contínuos de conflito, ação e retaliação, normalização da relação conflituosa, é assim mesmo, percepção intensificada e sensibilizada, é ofendido com facilidade, então à medida que a pessoa vai ficando mais amargurada, vai ficando mais fácil dela se ofender, e a descrença em relação à restauração. Essa pessoa não vai mudar, é assim mesmo, é como é e tal. Esse tipo de cenário produz efetivamente a amargura e coloca como que um portão trancado para a restauração.
Essa é a imagem de Provérbios capítulo 18, versículo 19. Um irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza, e as rixas são como as trancas das portas de um castelo. Essa pessoa ofendida, ela se fecha, ela se tranca, e você não consegue chegar até ela. Se não houver um quebrantamento, se esses portões de amargura não forem destruídos, colocados abaixo, esse relacionamento não vai acontecer. Como esse ciclo se desenvolve? Você tem uma ofensa. Para essa ofensa, você tem uma resposta irada, que pode ser externalizada ou absorvida, que não é tratada, que gera amargura, que traz mais ofensas. E quanto mais esse ciclo se desenvolve, maiores as expressões de ira e de amargura. E aí, em relação a essa questão do meu papel de perdoar, do meu papel de arrepender, uma frase atribuída a Ralph Emerson diz o seguinte: a cada minuto que você está irado, você perde 60 segundos de felicidade. É tempo que você mesmo está perdendo. É desfrute do Senhor, é desfrute de pessoas preciosas, desfrute do marido, da esposa, dos filhos, do pai, dos irmãos da igreja. É desfrute que você deixa de perder. É o dia a dia pensando naquilo, envenenando a sua mente com aquilo que não presta. Em última instância, somos nós mesmos que perdemos quando deixamos o nosso coração ser preenchido e cultivado de amargura, e é importante você demonstrar isso para os seus aconselhados. Como que a ira e a amargura se expressam? Em primeiro lugar, existem dois tipos de ira que podem ser identificados. A primeira dela é a ira explosiva. Provérbios nos diz: quem se irrita facilmente provoca discórdia, mas quem é tardio em ficar irado acalma os conflitos. Aquela pessoa, aquela expressão de ira em que por qualquer coisa ou não, explode imediatamente. É uma ira que é externalizada, é possível ver que essa pessoa está irada. É impulsiva, reage de forma imediata. É tola, se coloca em risco e por essa razão perigosa. E eventualmente é mal informada. O perigo de reagir de forma explosiva e impulsiva é a sua ira ser ativada por questões que você entendeu errado. Vamos supor, você viu uma pessoa andando com uma criança, você achou que era um sequestro, se irou, foi até lá, e era o pai com pressa de levar a criança para a escola. É tolo, é impulsivo, leu de forma errada. Mas há uma segunda expressão de ira tão perigosa quanto a ira implosiva. Ao invés de explodir, absorve. Eclesiastes nos diz: não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos, gerando o quê? Frustração, desapontamento, inconformidade, adoecimento, ansiedade, depressão, como uma bomba relógio. Por trás da ira implosiva, gente, e quase sempre isso vão ser justificativas do porquê a pessoa não está irada, ela vai dizer: eu não estou irado, eu estou frustrado. Eu não estou irado, eu estou triste. Eu não estou irado, eu estou ofendido. Na verdade, essa ira ela foi absorvida no interior, gerando esse desapontamento, essa frustração, esse adoecimento, ansiedade e tudo isso. Alguns explodem para fora, outros implodem. Tudo isso é ira. Há um indivíduo na Escritura que consegue manifestar os dois elementos. Normalmente as pessoas se veem um lado ou outro, e esse é Sansão. Em Juízes 14, 19, após colocar um enigma para as pessoas ali, a primeira mulher dele conta a solução do enigma para os seus parentes, e aqueles homens então falam a solução. Sansão fica tomado de ira. A Bíblia diz: o Espírito do Senhor, e gente, não achem estranho pessoas em Juízes fazerem coisas inapropriadas tomadas pelo Espírito do Senhor. Tá? Jefté faz coisa errada, tomado pelo Espírito do Senhor. Gideão faz coisa errada, tomado pelo Espírito do Senhor. Balaque faz coisa errada, tomado pelo Espírito do Senhor, implica fazendo uso dos recursos recebidos por Deus, especialmente pode ser liderança, como no caso de Gideão, pode ser força física, como no caso de Sansão. Não é exatamente aquilo que nós desfrutamos hoje enquanto habitação do Espírito. Desceu aos ascalonitas e matou deles 30 homens, tomou suas roupas, deu as mudas de roupas aos que declararam o enigma, porém acendeu-se a sua ira e subiu à casa de seu pai. Ele tinha dito que daria 30 peças de roupa. Então vocês resolveram o enigma?
Ele impulsivamente levanta dali, mata 30 pessoas, pega as roupas e entrega aquelas roupas ensanguentadas para esses homens. Mas o que para mim é mais notório é o elemento implosivo. No segundo episódio, ele está acompanhado de um amigo nessa cerimônia. Ele vai embora. Esse amigo, amigão, é dado como marido para a esposa dele. Quando ele volta para buscar a esposa, a Bíblia diz, algum tempo depois, na época da colheita do trigo, Sansão foi visitar a sua mulher e levou-lhe um cabrito. Vou ao quarto da minha mulher, disse ele, mas o pai dela não quis deixá-lo entrar. Eu estava tão certo de que você a odiava, disse ele, que a dei ao seu amigo. A sua irmã mais nova não é mais bonita? Fique com essa no lugar da irmã. Gente, Juízes é terra sem rei, cada um faz o que acha que é certo. Não se surpreendam com esse tipo de sugestão. Sansão lhes disse, dessa vez ninguém poderá me culpar quando acertar as contas com os filisteus. Então saiu, capturou 300 raposas, as amarrou aos pares pela cauda, depois prendeu uma tocha em cada par de caudas, acendeu as tochas, soltou as raposas no meio das plantações dos filisteus, assim ele queimou os feixes, o cereal que iam colher, e também as vinhas e os olivais. Não sei se você já chegou perto de uma raposa, aqui às vezes aparece. É muito ágil. Imagina o trabalho você pegar 300 raposas. E aí depois, imagina a ira desse cara. Vem aqui, raposa. 300 raposas. Não são 5 raposas, são 300 raposas. Imagina você pegar 300 raposas. Depois disso, você ter o trabalho de amarrar rabo por rabo das raposas. Dessa vez eles vão ver. Ninguém vai me impedir de acertar as contas com eles. Depois pegar o feixe, amarrar o feixe, acender o feixe, levar essas raposas todas amarradas para o lugar. Quanto tempo levou isso? Quanto tempo? Porque a gente lê o texto, acha que foi, de repente ele jogou uma rede, pegou 300 raposas. Não. Quanto tempo levou um negócio desse? Então, seja de forma impulsiva, ou seja uma amargura conservada que se expressa como uma bomba relógio, os dois elementos são verificados. E aí, gente, vocês perguntaram como fazer algumas coisas, vocês não vão entender nada que está escrito aqui, porque, enfim, PowerPoint, mas isso daqui já está no recurso lá do site. Isso é uma das atividades que eu uso em aconselhamento bíblico, baseado no livro Como as Pessoas Mudam, do Timothy Lane Paul Tripp, e baseado também em Jeremias 17, que falam de 2 árvores, o espinheiro e aquela árvore dos bons frutos, que é sempre abastecida. Então, essa atividade ela tem as seguintes etapas. Primeiro, o calor. Jeremias 17 diz que o espinheiro no deserto ele seca pelo calor, mas a árvore que é banhada pelo Senhor, que confia no Senhor, mesmo no calor ela produz bons frutos. O que é o calor? São as situações, efetivamente, as questões periféricas que acontecem na vida daquele indivíduo. Então, no processo de aconselhamento, você gasta o encontro para entender isso. Segundo, o espinheiro, as expressões exteriores que aquela pessoa traz. Terceiro, as raízes. A gente não quer transformar isso, a gente não quer transformar aquilo, é aqui que o Senhor quer transformar. Mas a gente está buscando informação. Depois, a graça de Deus e esperança em Cristo. O que a Bíblia fala sobre isso? Vocês colocaram aí também, qual é a provisão? Quais são as raízes de um coração transformado? Quais são as expressões exteriores de um coração transformado? Uma atividade como essa te dá um panorama de como seguir um processo de aconselhamento bíblico e dá para essa pessoa, inclusive, um arcabouço, um inventário em relação à própria vida para que ela seja capaz de lidar com isso. Normalmente eu dou também capítulos do livro para ela ler, memorizações de versículos, pesquisa bíblica, alguns artigos também quando chegam aqui, caso a caso, tá bom? Vai administrando. Esse material inicialmente foi feito pela Maria Cecília, depois eu retrabalhei ele de uma forma que eu achei que ficou mais apropriado. Vamos olhar então, se a gente fosse fazer essas 3 primeiras partes aqui, já que a nossa aula hoje é sobre o que é. Então, quando alguém fica irado, amargurado, calor, no trânsito ao levar uma fechada, em casa ao se sentir desrespeitado, no trabalho ao ser passado a perna, ao ser contrariado, ao ser exposto ao ridículo, tudo isso pode fazer alguém ficar irado, poderia colocar ali no calor. Como se expressa externamente? Xingamentos, calúnia, difamação, silêncio, sarcasmo, implicância, gritaria. Ou expressões físicas, agressões, sabotagem, punição direta, indireta, cara fechada. Eu lembro um caso de aconselhamento
em que o rapaz lidava com traíra. Mas a gente chegou lá em casa e tal, e ele chegou com a cara fechada. Eu chegou, opa, já sei que aconteceu alguma coisa. Eu começo a conversa lá, eu pergunto para ele, e aí, cara, quem te fechou no trânsito? Era uma quarta-feira. A resposta dele me surpreendeu. Ele disse, não, cara, é que sexta-feira no trabalho... Eu falei, peraí, cara, sexta-feira? Você tá com essa cara há todos esses dias? E um outro momento de aconselhamento foi justamente sobre como a ira transforma. Eu mostrei uma foto dele. Eu falei, cara, olha a sua cara, você irado. Olha como você fica. Eu fui trabalhando com ele todas as consequências que alguém assim traz sobre a própria vida. Isso, novamente, é um aspecto. Meu objetivo não é deixá-lo bonito, transformar a cara dele. Quem faz isso é minha esposa. O objetivo é transformar o coração. Minha esposa trabalha na área de estética, para quem não sabe. Quais são os espinhos? Ressentimento, amargura, inimizade, hostilidade, reação tola e impulsiva, discórdia, divisão, irascibilidade progressiva, vai ficando cada vez mais irado. Outro, da amargura, comunicação hostil, silêncio, não se fala, evasão e melindre, foge da conversa, calúnia e difamação, descrença, ódio, rancor, vingança. Mas por trás de todas essas expressões existem raízes. Senso de justiça própria, falta de confiança em Deus, descrença em relação ao Evangelho, idolatria, imoralidade sexual, hipocrisia. O mais comum no aconselhamento, a pessoa chegar falando que o problema é um, você cavar mais fundo e descobrir que o problema é outro. Um caso que eu peguei de ansiedade, em que o indivíduo, inclusive, era bastante medicado na esfera da ansiedade. E quando a gente começou a conversar, ficou muito claro que aquele camarada não entendia quem Deus era. Para ele, ele tinha sofrido alguma coisa e ele morria de medo que Deus fizesse ele sofrer isso de novo. Porque Deus era alguém que fazia pessoas sofrerem, tinha prazer em fazer pessoas sofrerem, e ele morria de medo de sofrer. Então ele chegou lá por ansiedade, porque ficava paralisado, porque não conseguia trabalhar, não conseguia tocar a vida, a família. Mas eu não estou falando de direção... Ao perceber isso, meu foco de trabalho no aconselhamento não é aquele. É lidar com o conhecimento de Deus. Vida com Deus, vida de oração, conhecimento com o Senhor. Vou bem rapidinho aqui, gente. Sei que alguns precisam buscar filhos. Tem sempre 2 minutos de diferença entre o sinal e o fato. Qual que é o padrão de Deus para o perdão? Começamos essa aula dizendo que Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Mas há uma relação bem interessante que eu gosto de fazer do Salmo 7 com Lamentações 3, 22 a 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Isso aqui interage com a sua resposta, com a sua pergunta, a respeito da disposição de Deus. Todos os dias Deus se ira, todos os dias Deus estende misericórdia. Todos os dias Deus se ira, todos os dias Deus renova a misericórdia, e é só por isso que a gente existe. É só por isso que esse arco que ele apontou no Salmo 7 não é disparado contra nós. O direito de Deus é se irar. A ação de Deus é estender misericórdia. A ação humana equiparada ao que Deus faz é deixar com Deus a ira. Nunca procurem vingar-se, deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha vingança eu retribuirei no tempo certo, do jeito de Deus, na intensidade certa, Ele vai fazer. Boa parte de lidar com a sua ira ou com a ira do seu aconselhado é ajudá-lo a confiar na soberania de Deus, de que não é Ele que precisa resolver as coisas, de que é o Senhor que efetivamente vai resolver, e do jeito certo, do jeito perfeito. Se você quiser resolver do seu jeito, sabe o que pode acontecer? Eventualmente Deus vai falar, então tá, faz do seu jeito. Mas como se o Senhor dissesse, mas se você quiser, deixa comigo. E deixa que eu faço. O jeito de Deus sempre vai ser muito melhor. E quase sempre que Ele deixar você fazer do seu jeito, isso vai ser uma expressão de disciplina para que você aprenda a confiar no Senhor. A gente pode viver a vida à luz do padrão da queda. Logo depois de falar de Caim, nós temos a figura de Lameque, que diz as suas esposas, Ada e Zilá.
Ouvi-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém 70 vezes 7. Vingança, ira e amargura de forma constante, intensa, como se fosse um direito absoluto de execução. Ou nós podemos adotar o padrão de Jesus. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por que 70 vezes 7? Pedro está achando que ele está mandando bem, até 7 vezes. Baseado no texto de Amós capítulo 1, em que Deus fala, olha, por 3 ofensas não destruirei, sim, por 4 ofensas destruirei. O judaísmo rabínico entendia que 3 ofensas você perdoava, a 4ª você executava. Pedro já está falando, 7, número legal. E aí, Jesus? 7? Já esperando o elogio, né? Pedro, que legal. Você está indo muito além da justiça dos fariseus. Mas Jesus diz, camarada, olha lá para Lameque. É 7 vezes que o coração humano quer se vingar? O coração humano não tem limite para vingança, é 70 vezes 7. A nossa justiça, ela se alinha à justiça de Deus e suplanta as expectativas da vingança com um perdão infinitamente disposto. Não é limitado pelo tempo. É abastecido, direcionado, influenciado pela imensidão da graça divina. O perdão deve suplantar a ofensa. Se Lameque é vingado 70 vezes 7, em Cristo o perdão é oferecido 70 vezes 7. Um coração que deseja vingança integral precisa oferecer perdão integral. É só assim que a gente lida de forma apropriada com a ira e não fica amargurado. Por fim, Aristóteles diz, o incrédulo, qualquer um pode ficar irado, isso é fácil, mas ficar irado com a pessoa certa, na intensidade certa, no momento certo, pelo motivo certo, de maneira correta, isso não está ao alcance de qualquer um. Não é fácil. Eu diria mais, não é só não é fácil. Para cada um de nós, é impossível. E é mais uma das coisas que nos colocam ao pé da cruz. Você precisa correr para o Senhor Jesus, aprender com Ele que é manso e humilde de coração e deixar que a poderosa graça dele transforme o seu caráter, repouse na graça de Deus e te faça viver o amor que é paciente, bondoso, que não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Só Cristo pode te dar isso e Cristo pode usar a sua vida para dar isso para os seus aconselhados. Nesse QR Code vocês têm recursos e o slide que usamos hoje. Uma oração final. Nunca tive tantos celulares a ponto. Me senti agora aqui na cerimônia do Oscar. Deixa eu orar antes dos celulares, que aí já dispensa quem precisar sair. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa manhã, te louvamos pela sua imensa bondade e graça. Cultiva-nos um coração descansado no Senhor e nos dá sabedoria para ministrarmos a sua graça na vida de outros. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém.